Vou seguir o roteiro, porque para não me perder muito. Ah, ótimo. Não começa a falar e não para mais, ou para e não sabe mais o que falar. Então, boa tarde a todas e a todos. Saudações, eu sou Leandro Cavalcante, sou professor do Departamento de Geografia da UFRN Campus Caicó. Estamos aqui com a professora Joana Moura, que é a professora do Instituto de Políticas Públicas da UFRN Natal, e juntos a gente está organizando esse segundo ciclo de estudos e pesquisas sobre conflitos rurais e ambientais, e esse segundo ciclo puxa mais para a perspectiva da ecologia política, para o debate da relação sociedade-natureza, dos conflitos ambientais, da injustiça ambiental. E hoje a gente está tendo a alegria de receber a professora Dirce Tuertegaray, que é professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora convidada da Universidade Federal da Paraíba. A professora Dirce é uma das mais renomadas geógrafas do Brasil, então a gente fica muito feliz em ter a presença dela aqui na nossa atividade. Autora de dezenas de trabalhos sobre a temática, sobre o debate epistemológico da geografia, da relação sociedade-natureza, da geomorfologia, do ensino de geografia e também do debate teórico sobre ambiente e território, que é um pouco o tema da nossa fala de hoje. E aí a professora terá até 1 hora para fazer sua exposição, depois a gente abre para o debate e todo mundo que está aqui assinar a lista de frequência, a gente envia a certificação logo em seguida. E aí, professora Dirce, a gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade, em nome do Laboratório de Estudos Rurais da UFRN. E aí a palavra fica com a senhora agora, fique à vontade. Ok, Leandro, eu inicio o meu boa tarde a todos e todas as presentes que estão aí à disposição, né, de me ouvir falar alguma coisa sobre o tema que me propuseram. E particularmente agradecer o Leandro e a Joana Tereza, né, que me fazem o convite através dessa atividade que é vinculada ao Laboratório de Estudos Rurais e ao Instituto de Políticas Públicas, né? Laboratório na pessoa do Leandro, é isso, e o Instituto de Políticas Públicas com a Joana. Então, agradecer, dizer que para mim é uma alegria poder conversar com vocês nesse momento. Vou discorrer sobre o tema conforme a gente combinou. A minha fala ela vai ser numa perspectiva teórica de explicitação do entendimento dos conceitos geográficos, ou para além de geográficos, que norteiam hoje, digamos assim, o meu pensamento na análise geográfica. Então, eu vou inicialmente abrindo aqui um roteiro, e a proposição que me foi solicitado falar com vocês é sobre ambiente e território, teoria e praxis, né? Para além dos agradecimentos que eu já fiz, e mais uma vez reforço, que é um prazer estar com vocês, eu trago algumas considerações iniciais. E para essas considerações iniciais, eu tomo como referência os 3 conceitos que são indicados no título. E eu busco explicar o entendimento que tenho de cada um e como eu os articulei na construção do meu pensamento sobre a produção do conhecimento geográfico. Portanto, eu começaria com o primeiro conceito, que é o sentido, significado de praxis, né? Praxis é um conceito que não necessariamente pode ser entendido como prática, assim como ele é expresso no conhecimento fundamentado na lógica formal, que é uma lógica dualista que separa a teoria da prática. A praxis, segundo Kozik, já lá desde 1976, é um conhecimento que fundamenta a concepção marxista sobre o processo de conhecimento. Ele diz que a praxis, e que a praxis significa, a praxis do homem não é atividade prática, né?
em si, contraposta à teoria. Ela é a determinação da existência humana como elaboração da realidade. Portanto, a praxis pressupõe a intrínseca relação entre teoria e prática. Por outro lado, acho que é importante trazer uma breve concepção de sociedade a partir da forma como eu a considero. Então, a sociedade, de maneira ampla, é entendida enquanto um contrato, né? Nós falamos de um contrato social entre indivíduos para a manutenção da sua produção, reprodução e dos seus valores, né? E esses valores são expressos, por exemplo, na dimensão da cultura, enquanto manifestação social das práticas materiais e imateriais de uma sociedade. E nesse contexto, né, agora trazendo para a questão da natureza, a natureza, enquanto conceito, é uma concepção ou uma representação daquilo que nos origina e do que nos envolve. Entretanto, cada sociedade tem a sua construção ou representação sobre o sentido dado à natureza. Então, para trabalhar esse tema que vocês me solicitaram, eu tenho que, é importante reconhecer que existe uma articulação fundante entre sociedade, ou natureza, sociedade e cultura, né? Eu estou aqui distinguindo cultura por conta de uma discussão mais contemporânea, mas, no meu entendimento, a cultura é um constituinte, é uma dimensão social e que expressa as características ou as diferentes formas de concepção social que encontramos pelo mundo. Portanto, sociedades produzem culturas, as representam. E as representam, por exemplo, cientificamente, através dos conceitos. E também as praticam. Os conceitos nos encaminham para determinadas práticas. O conceito de natureza, por exemplo, para pegar a questão que é fundamental discutirmos contemporaneamente, na sociedade ocidental, que é a sociedade a qual estamos inserida, ou que fazemos parte, é sempre entendida como externa ao homem, ou externa à sociedade. Paradoxalmente, nessa concepção, nós fazemos parte dessa natureza, portanto, é uma concepção dual. A concepção da natureza na modernidade é uma concepção dual, porque, ao mesmo tempo que fazemos parte da natureza, que é concebida como constituída do mundo abiótico e biótico que nos envolve, né? Por outro lado, concebemos a natureza como externa a nós, seja individual ou socialmente. Então, essa dualidade na concepção da natureza é uma característica da nossa sociedade. Agora, por que eu trago essa questão da natureza? Porque o conceito de natureza ele está imbricado com a questão de meio e de ambiente e, ao mesmo tempo, é necessário distingui-lo, né? E eu venho trabalhando mais recentemente na perspectiva de distinguir, então, natureza de ambiente. Eu começo trabalhando com o conceito de meio, né, para depois adentrar um pouco no conceito de ambiente. O meio é um conceito clássico na geografia, né? A geografia clássica sempre se diz que era a ciência que estuda a relação do homem com o meio,
o meio, para muitos dos geógrafos clássicos, constituiria, ou era praticamente sinônimo da natureza. Mas, embora esse conceito possa parecer diferente, há uma certa correspondência com o conceito de ambiente em termos de significado. Mais adiante eu vou dizer por que eu identifico uma certa correspondência, mas não uma totalidade. E em que sentido existe essa correspondência? Porque meio evoca a relação do ser individual ou do ser coletivo com o seu entorno, né? Há um tempo, ou seja, o entorno era concebido como natural, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um ambiente totalmente transfigurado ou artificializado, como colocam alguns autores. Então, é por isso que eu tenho feito a distinção entre meio e ambiente, ainda que seja um conceito clássico da geografia, pelo fato de meio estar carregado de sua dimensão biológica ou ecológica, e, por vezes, deixa ausente as contradições nele implicadas. O ambiente, por sua vez, ele é constituído do meio biológico, a dimensão biológica do termo, acrescido das transfigurações, como eu costumo falar, transfigurações da natureza, produzidas pela sociedade e suas culturas. Portanto, o conceito na qual está implicado, este é um conceito na qual está implicado múltiplas instâncias. O conceito de ambiente implica a dimensão da natureza, da economia, da política e, como eu já disse antes, a dimensão cultural. Agora, eu gosto de fazer referência, assim vou dar início à minha fala, uma discussão que eu acho fundamental quando se trabalha com o ambiente, que é a relação natureza e economia. E nesse momento eu vou me basear em Leff, né? Porque é ele que, no seu livro Ecologia dos Pobres, ele faz uma distinção entre as diferentes formas do discurso econômico na atualidade. Então, ele diz que tem pelo menos 3 formas de diferentes discursos de valoração da natureza. O primeiro, diz ele, consiste na crença do crescimento econômico como necessidade de aliviar a pobreza, não mediante a redistribuição, mas com o crescimento a todo custo. Isto é o que dá suporte às políticas atuais do neoliberalismo. Uma outra dimensão, e que de fato ela vai ser construída a partir, digamos, dos anos 70, basicamente, considera o crescimento econômico e a sua valoração crematística, ou seja, o valor econômico das externalidades negativas. E aí passa a aludir às análises de custo-benefício, que nós conhecemos muito bem quando se coloca a discussão entre o valor dos recursos naturais, o valor da floresta em pé, o valor da floresta derribada, o valor dos custos da água, por exemplo, né? Se trata essa dimensão do que ele chama de ecologia da eficiência ou economia ambiental, que não é necessariamente a economia ecológica, elas são distintas. Nesse livro, Ecologia dos Pobres, quando ele se refere à ecologia dos pobres, ele está se referindo a uma ecologia que pode ser entendida como economia ecológica ou tem uma certa articulação com a justiça social. E ele diz que a ecologia dos pobres apela contrariamente às outras linguagens ou os discursos
principalmente essas outras duas que me referi. E ele promove um discurso dos direitos humanos, ao valor da natureza para a sobrevivência humana, aos direitos territoriais indígenas, por exemplo, e à sacralidade de alguns espaços de vida. Então, essas são as três dimensões, por exemplo, de valoração da natureza que ele coloca em debate, que eu vou trazer referência agora, a partir da ecologia dos povos. A ecologia dos povos, para ler, ela vincula-se à economia ecológica e na discussão desse autor, que é no seu livro de 2007, já faz bastante tempo, está implicada a problemática ambiental. E aí ele vai reconhecer que os problemas ambientais, na grande maioria dos casos, consistem no que ele denomina de conflitos ecológicos distributivos, que não são outra coisa senão os conflitos entre apropriação e exploração de recursos. Aqui é possível verificar que, quando se trata de conflitos, ou de conflitos ecológicos distributivos, tem-se uma relação intrínseca estabelecida entre, e aqui já me referindo à geografia, não mais à economia, território ou territorialidades e ambiente. Dito isso, bom, como é que nós podemos pensar ambiente e território? Os conflitos ambientais são, sobretudo, conflitos políticos, no meu entendimento, por apropriação, exploração da natureza, e esses conflitos eles se revelam nos processos de territorialização, que nada mais são do que disputas por espaço e por território. Então, refletindo dessa forma, trata-se agora de nós pensarmos o ambiental no contexto dos territórios. Então, na construção que eu faço, ambiente, ele pode ser distinguido de território conceitualmente, mas, ao mesmo tempo, eles constituem uma possibilidade de conexão analítica e é fundamental esta conexão, principalmente quando a gente trabalha com a questão ambiental. Nós temos, então, né, que esse pensar ambiental no contexto dos territórios, tanto pode ser feita em relação aos territórios na escala nacional, pode ser feita em relação à tensão desses territórios nacionais com as territorialidades tradicionais e originárias, como nós estamos vendo cotidianamente no Brasil. O Brasil de hoje ampliou de maneira drástica, digamos, os conflitos que sempre existiram, mas hoje nós estamos, digamos que, num limite preocupante dos interesses do grande capital e daqueles que mantêm o poder por conta disso, com as populações tradicionais ou as populações originárias, no caso, os nossos povos indígenas. No caso digamos assim, das diretrizes dos territórios, daquilo que eu chamo território nacional, que se expressa em alguns agentes, né? E no Brasil se expressam através do agronegócio, da mineração, entre tantos outros que estamos vivendo. Essas questões se revelam na exploração em grande escala, desapropriando e ocupando diferentes territorialidades, particularmente as territorialidades originárias, como eu já falei, os indígenas, ou as comunidades tradicionais. Certamente que o ambiental ele não se expressa só nessas dimensões, né?
A questão ambiental é muito mais ampla e no nosso Brasil também é muito mais ampla e precisa ser refletida em outras escalas e em outros lugares. Agora, tratando-se de conflitos territoriais, eu estou trazendo a perspectiva de análise de fundo, que é a relação da economia com o ambiente do alheio. Tratando-se de conflitos territoriais, aqui eu faço uma referência aos conflitos de hoje, né? Eles, como eu dizia, estão presentes de forma inconteste no território brasileiro. O conflito entre os interesses nacionais, eu diria, nacionais por conta do quê? Nacionais porque, embora os agentes sejam, por exemplo, o agronegócio, os pecuaristas na Amazônia ou a mineração, eles têm um vínculo, esses agentes, com interesses de produção de commodities ou de produtos extrativistas para exportação, dentro de uma política, digamos, em escala nacional. E esses interesses entram em conflito de forma significativa com os povos indígenas ou os povos tradicionais, a exemplo dos ribeirinhos, a exemplo dos quilombolas, a exemplo do significativo número de grupos, né, populacionais que vivem sobrevivendo, digamos, a partir das suas condições locais. Mas também não seriam só esses, porque essas questões também aparecem e podem ser trabalhadas em áreas urbanas, nas áreas periféricas, nas formas como se dão as ocupações periféricas e nos conflitos que emergem dessas ocupações e, por vezes, da própria desapropriação dessas áreas, né? E lembro também, por exemplo, até porque tem um orientando meu que trabalha sobre essa questão, trabalhou no doutorado e continua trabalhando, a questão da pesca artesanal no Brasil. E, da mesma forma, sofre dessa pressão sobre território e sobre recursos, né, a partir de grandes empresários da pesca. Estes, né, que seriam as populações locais, lutam pelo quê? Pelos seus direitos ao acesso aos recursos, né, que lhes dão condições de sobrevivência ou de produção, reprodução das suas vidas. E aí eles tomam como referência na sua luta política, na defesa das suas territorialidades ou lugares de existência, representações sociais, signos de pertencimento, né, que estão associados, então, às suas culturas. Hoje, a gente vê no embate nacional a valoração, a importância do resgate das culturas indígenas, da cultura quilombola, das práticas e das culturas ribeirinhas, das práticas e das culturas dos pescadores artesanais, como instrumento de luta na defesa de seus territórios, né? Então, essa é uma dimensão que tem que ser levada em conta, porque isso explicita também o conflito entre duas visões de mundo. Eu diria assim, como eu falava no início, a nossa visão e a nossa representação da natureza suportada naquilo que eu disse antes, a natureza como externa a nós, contrapondo as visões dos povos originários ou mesmo dos povos tradicionais, e uma visão em que a sua vida e a produção e reprodução da sua existência não necessariamente se contrapõe, ou não se contrapõe, digamos, à natureza. Ao contrário, é condição de existencial, né, essa imbricada relação desses povos com a natureza. Bom, então, como é que ficaria a questão ambiental?
e o ambiente nesse contexto. Bom, nesta compreensão, seguindo essa linha de raciocínio, nós somos levados a admitir, né, ou digamos, eu sou levado a admitir, que a questão ambiental é uma disputa territorial, sobretudo uma disputa associada ao interesse dos empresários detentores de capital e de poder, sobre populações historicamente habitantes do lugar, para quem, né, para quem o território que habitam tem na natureza a condição de sua sobrevivência e constitui também o seu lugar de abrigo. Compreendido isso, eu fui levada a refletir e fazer uma distinção entre a questão ambiental posta aqui e a natureza propriamente dita, que é um conceito pouco discutido na geografia. Nós, nos cursos de geografia, principalmente quem trabalha com geografia física, como eu, não promove, não tem a discussão teórico-conceitual sobre o sentido da natureza com a qual nós trabalhamos. E eu penso hoje, embora tenha vindo da geomorfologia, que é fundamental nós compreendermos com que natureza trabalhamos, né? E também trazer uma concepção do que seria natureza que nos permitem investigá-la, seja como natureza ou seja como ambiente, ou no contexto da questão ambiental. Então, eu digo que a natureza é, no nosso entendimento, tudo aquilo que é produzido, organizado e reorganizado sem intencionalidade humana, inclusive no próprio homem. Quando eu falo homem aqui, eu me refiro ao homem no sentido da categorização biológica, tá? Na sua dimensão biológica, por isso que eu me refiro ao homem. Poderemos discutir isso, mas o homem é uma categoria biológica dentro da construção da biologia, que nos faz mulher, homens nessa categoria, porque busca um padrão em que eliminou todas as nossas diferenças. Sob outra perspectiva, a discussão a qual se faz de outra forma. São as coisas, então, a natureza são as coisas que compõem a Terra, que compõem o seu invólucro próximo e mesmo distante, e é a interação dessas coisas no espaço. Dito de outra forma, e trazendo a referência de dois cientistas chilenos, Maturana e Varela, quando os dois, em seu livro El Árbol del Conocimiento, falam da natureza e da evolução da natureza e do homem, eles vão dizer que a natureza é auto-eco-reorganizacional. E esse é um conceito interessante porque ele traz dimensões fundamentais para o entendimento da natureza e a superação daquela ideia de que nós, geógrafos, aprendemos, por não termos discutido, de que a natureza, ela é, a natureza está aí, né? E não tem discussão. Aparentemente, em tempo curto, apresenta uma dinâmica, mas não necessariamente uma transformação de grande escala. Bom, e o Maturana e Varela vão dizer que a natureza é auto-eco-reorganizacional, ou seja, a natureza é auto porque ela se autoproduz, né? Ela é eco porque ela tem uma funcionalidade própria, né? E ela é reorganizacional porque ela é capaz de, em momentos de caos na sua eco-organização, ou de distúrbios na sua eco-organização, ela se reorganizar. E esse seu reorganizar é feito no tempo e, portanto, a natureza ela se transforma ao longo
do tempo, né, na sua história. Bom, se natureza é isso, o que seria ambiente? Por que eu busco essa distinção? Porque nós, na geografia, nós costumamos muito, e temos muitos trabalhos, e eu digo porque eu leio muitos trabalhos de mestrado e doutorado, avalio projetos de pesquisa, em que muitas das pesquisas trabalham a questão ambiental e buscam quase que o ambiente quase como sinônimo de estudos da natureza. E eu considero que é necessário fazer essa distinção. É necessário que a gente perceba que estudar a natureza ou os seus elementos constituintes dentro dessa divisão, digamos, da natureza que é estudada pela geografia e por todas as ciências, é necessário que eu distinga. E fazer isso não é necessariamente estudar o ambiente, né? E também queria dizer que, embora eu esteja tratando do ambiente, a minha origem é da geografia física, que hoje eu prefiro falar dos estudos da natureza. Eu tenho algumas considerações também em relação à geografia física como campo do conhecimento. Embora eu deriva da geomorfologia, eu percebo, digamos, que é necessário uma compreensão mais conjuntiva, que supere essa dicotomia, ou esse excessivo parcelamento científico que nós vivemos e que a própria ciência já vem discutindo e buscando superação há bastante tempo, né? Então, não nego com isso a possibilidade de estudar a natureza. O que eu digo sempre para meus alunos da pós-graduação é que eu preciso saber o que eu estou fazendo conceitualmente. Eu preciso ter argumentos diante daquilo que eu desejo investigar. Portanto, não é negligenciar os estudos da natureza ou, como já se disse uma vez, considerá-los desnecessários, né, na sua interpretação na geografia. Ao contrário, cada vez mais é importante reconhecer a dinâmica, a origem da natureza, porque é ela que vai dar também fundamentos para a defesa do ambiente. Mas chegamos ao ambiente, então. E aí, como é que eu penso ou compreendo o ambiente? Ambiente, na minha leitura, é produto do trabalho humano. Ele pode ser entendido como o amálgama sociedade e natureza na contemporaneidade. Então, nesse sentido, o ambiente contém o meio, na sua organicidade, o meio orgânico, ou como se diz mais modernamente, o eco, né? Mas ambiente é um produto social. E é por ser um produto social que ele tem o vínculo, ou que dele emana a questão ambiental contemporânea, que começa a ser discutida mais amplamente a partir dos anos 70, começa a se expressar politicamente através, digamos, dos movimentos ambientalistas ou das regulações de estados, no sentido de preservar o ambiente, né? E, portanto, hoje, essa questão se coloca como central. Se na minha geração, no início das minhas pesquisas, lá nos anos 70, quando emergia a questão ambiental, muito se discutia na geografia sobre a importância ou não de se estudar o ambiente, e particularmente, digamos que os colegas vinculados à geografia crítica, de perspectiva marxista
eu diria hoje, ortodoxa, indicavam que ambiente era uma contradição secundária e que o que importava discutir era a contradição central do capitalismo, que era capital-trabalho, que é e continua sendo cada vez mais importante discutir. Agora, desde lá até aqui, o ambiente passa a ter um papel significativo, né, no campo científico e, inclusive, no campo político, e vocês viram pelas 3 perspectivas econômicas ali, ele adentra a discussão da economia das mais diferentes formas, exatamente porque da natureza demandam os recursos, né, a serem apropriados, e a forma como vem sendo apropriados promovem severos problemas ou impactos e degradações, quiçá sem limite para alguns, da própria natureza, né? Então, hoje, eu diria que compreender a natureza e compreender o ambiente, né, são fundamentais para se entender, digamos, esses constituintes no contexto da produção social, da apropriação e expropriação dos recursos naturais, e inclui-se aqui a expropriação humana dos seus lugares de existência, né? Então, é por isso que eu tenho trazido a discussão, e me foi pedido que eu indicasse um livro, né, para vocês lerem, não sei até que ponto vocês folhearam esse livro, que é o último que eu escrevi, Meio, Ambiente e Geografia, aonde eu busco aprofundar a discussão de meio, no sentido de diferenciá-lo de ambiente, como já falei agora de forma bem sintética, no contexto da geografia. Meu objetivo nesse livro foi explicitar um pouco da minha forma de pensar, porque há um debate contemporâneo na geografia de que a geografia não precisaria buscar, no conceito de ambiente, uma possibilidade de análise geográfica, uma vez que o meio, que é um conceito clássico da geografia, já teria resolvido esse problema. E eu advogo, desculpe o termo, né, não tem nada de advocacia aí, mas é apenas o meu pensamento, de que o meio é diferente, pelo aquilo que eu já disse, de ambiente, né? E o meio tem uma herança bastante naturalista e que a geografia deveria ultrapassar, então, a ideia de meio e trabalhar com o conceito de ambiente. Então, por isso que eu considero que ressignificar o conceito de ambiente na geografia consiste em entender que a questão ambiental, embora possa ser trabalhada na sua especificidade, é uma das dimensões da produção do espaço geográfico. Ela não está em separado da produção do espaço geográfico. De maneira ampla, não está separado da valorização e da mercantilização da natureza no processo de produção, então, do espaço. Na produção do espaço geográfico, portanto, está implicado o valor de uso e o valor de troca, né, que é outra discussão que eu trago, né, nesse livro. O valor de troca é a dimensão fundante do processo de produção e circulação de mercadoria no capitalismo. O valor de uso é o valor dado às sociedades, à natureza, para suprir as suas necessidades, né? Podendo ter troca, podendo ter, digamos assim, comércio. O comércio é muito mais antigo do que o capitalismo, mas, nesse contexto, nós não temos uma
valoração da natureza enquanto mercadoria. E não temos a perspectiva de promover, pela circulação da mercadoria, a acumulação de capital. A partir dessa lógica, nesse próprio livro, eu faço uma construção muito auxiliada, eu acho importante dizer isso, com o diálogo com o Cristiano de Paula, que foi me orientando na URGS de doutorado e trabalhou com pesca artesanal. Ao mesmo tempo que ele utilizou algumas referências minhas, ele debatia comigo muito dessas questões. E, a partir desse debate, eu construí, e considerando a questão do uso e do valor de uso e valor de troca, 3 dimensões para a gente poder compreender a natureza e a questão ambiental. E aí, sinteticamente, eu digo que nós temos uma dimensão, que, do meu ponto de vista, é indiscutível, que é a natureza da natureza, né? A natureza da natureza é pré-condição da nossa existência e é a nossa existência, porque nós somos natureza, né? Desta pré-condição, como ela nos dá a condição da nossa existência, nós passamos por uma fase, eu estou fazendo referência muito ampla e teórica sobre isso, ao do que denominei de território da natureza. O território da natureza, ele vai diz respeito àquele viver social, aquele viver coletivo, em que as populações se utilizam valor como abrigo e como reprodução da sua própria existência, que eu posso associar aí, como já falava antes, por exemplo, com os povos tradicionais ou originários. Nesse contexto, eu tenho uma relação mais harmônica, ou, digamos, uma relação mais digamos assim, equilibrada, né, de manutenção da natureza para a manutenção dos povos que nesses lugares vivem. Por isso eu chamo território da natureza, porque a natureza dá as condições para a reprodução humana a partir dos recursos do que dispõe. E a terceira dimensão seria a natureza, esse seria o território da natureza. E a terceira dimensão, a natureza do território. E a natureza do território, do meu ponto de vista, ela se implanta com mais vigor a partir da Revolução Industrial ou da modernidade, ou, digamos, do capitalismo na sua origem e na sua expansão pelo mundo. E, nesse contexto, nós vamos ter praticamente, não que a natureza não tenha mais valor de uso, mas se acresce ao valor de uso o valor de troca. E esse valor de troca faz com que essa troca se amplie, e hoje nós vivemos uma troca do ponto de vista da economia mundial, se amplie e promova, mais do que a necessidade de uso, a acumulação do capital. Então, essas 3 dimensões são dimensões que, para mim, hoje, respondem por um pouco daquilo que eu busco dessas conexões. Portanto, o processo histórico de difusão do capital, ele promoveu uma expansão da apropriação da natureza. No início, se a gente for pensar, essa expansão era associada à ampliação do ecúmeno, né? E para a exploração dos recursos naturais. Agora, na atualidade,
a mercantilização torna a apropriação cada vez mais ampliada da natureza e da natureza humana. E, portanto, ela interfere de maneira drástica na auto-eco-organização da natureza. E, ao mesmo tempo, como a gente tem visto nos conflitos na Amazônia, no norte do país, e não só, né, em outros lugares, da mesma forma, na região centro-oeste, ao mesmo tempo expropria populações originárias e tradicionais dos espaços de existência. Então, nós temos hoje um conflito onde a necessidade, em grande escala, de exploração da natureza, globalmente, está levando a uma degradação ambiental. Mas uma degradação ambiental que não é apenas o impacto nos recursos que a natureza nos oferece, ou que estão à disponibilidade nossa, mas é muito mais, porque se vincula a também um extermínio de populações que vivem nesses locais e que, inclusive, como nós sabemos, são locais onde a natureza está mais preservada por conta das suas existências, né? Então, só fazendo agora, trazendo mais alguns elementos sobre da natureza, então, ao ambiente, a natureza, eu costumo dizer que se transfigura, ou seja, se a natureza natural originalmente se autoproduz, no processo de socialização, ela se transforma de primeira em segunda natureza. Isso dizia Marx lá no século XIX, quando fazia referência à produção de artefatos industriais pelo trabalho humano, né? Na atualidade, essa transfiguração da natureza, ela se esgota, ela admite alguns que ela finda em escala global, né? Então, do meu ponto de vista, esse processo produz, então, o ambiente. E aí, para mim, então, ambiente é natureza transfigurada, ou seja, natureza transfigurada é uma natureza em que ela ainda está presente, porém não mais com as suas características originais, porque ela já foi produzida, reproduzida ou transfigurada pelas relações sociais. Enfim, pensar o ambiente em geografia é considerar a relação natureza-sociedade uma conjunção complexa e conflituosa, que resulta do longo processo de socialização da natureza pelo homem. Processo este que, ao mesmo tempo em que transforma a natureza, e nós não podemos esquecer disso, transforma também a natureza humana. A ficção científica, ou a própria ciência, não sei, há quem diga que é ficção, não se sabe, já admite a superação, por exemplo, do homem sapiens pelos ciborgues. Isso é natureza transfigurada, né? Então, o futuro é, quem sabe, uma transformação do ambiente e, quem sabe, para o bem ou para o mal. Em síntese, a questão ambiental tem sido a expressão de conflitos sociais, políticos e econômicos, e também conflitos na forma de conceber a natureza. Os conflitos sociais, sob a forma concebida por Allier, são conflitos ecológicos distributivos, ou seja, eles expressam conflitos de apropriação de espaços, naturezas, que buscam novas formas de apropriação e exploração, que, por sua vez, contrariam populações originariamente ocupantes de um determinado lugar. Então, chegando agora mais para o final, análise ambiental em geografia.
Eu diria que são inúmeros os conflitos deste calibre distribuídos pelo mundo. Por vezes, os conflitos ambientais são analisados como apropriação dos recursos, como transfigurações negativas na dinâmica da natureza. Entretanto, eu friso novamente é que a questão ambiental permite compreender o que a questão ambiental permite compreender é que os conflitos ambientais, eles revelam conflitos territoriais. E, por fim, defender uma outra concepção de análise ambiental na geografia que considere não apenas os impactos na natureza, como faz a biologia, digamos assim, por extensão, a ecologia, mas reconhecer esses impactos na vida humana, explicitando, a partir destes, os conflitos sociais e decorrentes dele. Por que eu digo isso? Por duas razões, para simplificar. De um lado, porque eu acho que nós, geógrafos, precisamos, através das nossas análises, dizer de que trata a geografia e como trata a geografia dos problemas sociais com os quais trabalha. E de outro, e com isso fazer uma distinção dos diferentes campos do conhecimento para que possa existir um diálogo de complementariedade ou de contrariedade entre os diferentes campos científicos. Repetir o que outros campos científicos fazem, na minha leitura, não agrega à geografia, né? Então, nesse sentido, a minha construção admite ambiente como um conceito que exige ressignificação na geografia contemporânea, uma vez que ambiente, embora possa ser considerado sinônimo de meio, é um conceito tão caro à geografia, hoje, do meu ponto de vista, ele se revela de forma diferente, porque meio seria, para mim, ineficiente. Por quê? Porque meio é carregado de ecologismo e ambiente é carregado de relações sociais e de conflito. Da teoria à praxis, eu diria que teorias, como fiz agora, são construções que nos permitem compreender o mundo. São representações do mundo que nos permitem ações de transformação. Teorias não são desvinculadas da prática. Portanto, elas revelam uma praxis onde está implicado a representação, no caso, como eu fiz aqui, a representação conceitual e a ação dialeticamente postas. A praxis em geografia implica, e aqui trazendo para a praxis, né? O que é praxis na geografia? Como é que podemos nós trabalhar nessa dimensão da praxis? A praxis em geografia implica ensinar com quem para os professores, né? Estou me referindo aos professores. Quando me refiro aos licenciados, a praxis implica em o professor se perguntar não mais para quem ou que ensinar ou para que ensinar, mas com quem ensinar. Certamente que seriam com os alunos. Os alunos são partícipes desse movimento de aprendizagem. E da mesma forma o pesquisador. Pesquisar o quê, como nos ensinam na pós-graduação, para quê, por quê, como pesquisar, eu acho que contemporaneamente eu venho agregando uma outra questão, que é com quem pesquisar, né? Eu acho que com quem pesquisar revela o ato de produzir conhecimento e é a condição da praxis. Por quê? Porque a praxis exige pesquisa com a sociedade e não necessariamente para a sociedade.
A perspectiva que eu considero relevante para essa ação é trabalhar diretamente com as populações e os problemas que o afligem. Construir possibilidades de autoconhecimento e de organização social que lhes permita posicionar-se no mundo e agir sobre o lugar. Eu tenho um exemplo, que não vou detalhar aqui, um longo trabalho de mais de 8 anos que eu realizei na Floresta Nacional do Tefé, que me permitiram essas reflexões que eu faço aqui. Eu trabalhei com comunidades ribeirinhas, e a partir desse trabalho com as comunidades ribeirinhas, eles se reconheceram como comunidades e se auto-organizaram para as suas demandas locais, que tinham a ver com demandas de implicações mais gerais, por exemplo, a educação. Da importância de resgatar o político da cultura para a emancipação, como eu fiz referência ali. Eu friso o político da cultura para que a gente não caia naquela descrição dos modos de vida das diferentes populações originárias ou tradicionais do Brasil, valorizando as suas culturas materiais ou imateriais, mas, desculpe a crítica, desconsiderando os conflitos com as quais vivem e as quais desejam e precisam superar. Então, nessa tarefa está inscrita a educação. A praxis educativa, por sua vez, não está separada da ação da investigação, e aí, na minha perspectiva, pesquisa e educação, elas também não estão separadas. E não é por outra razão que nós vivemos num país que desacredita, veja, a ciência, a educação e a saúde, que são condições fundamentais para a valorização da vida humana e, com ela, a natureza que nos envolve, né? Então, ou seja, eu quero terminar dizendo que chamando atenção para uma coisa para os geógrafos, que o campo, como atividade geográfica, ele se reveste de outro significado, no meu entendimento. Além de pesquisar para quem, de forma genérica, que muitas vezes a gente faz para subsidiar ao planejamento da questão ambiental, o campo exige o conhecimento do lugar em todas as suas dimensões, e como ocorrem as interferências em diferentes escalas da política e da economia em diálogo com as populações locais, sua cultura, seus modos de viver, sejam rurais e urbanos, e os conflitos daí decorrentes. Acho que estaremos, assim, contribuindo com a pesquisa e a educação para a auto-organização necessária, as mudanças para um outro mundo que seja diverso, que seja mais justo. Obrigada, acho que fiquei no meu tempo. Obrigado, professora, com toda certeza. Cumpriu direitinho o tempo. Muito obrigado pela sua fala, pelos ensinamentos. Procurei cumprir o tempo. Está ótimo. E a gente agradece e traz importantes questões no âmbito da discussão teórico-conceitual e vai além da própria geografia, entrando em outras áreas do conhecimento científico que precisam desse entendimento sobre o que é ambiente, o que é território, o que é natureza, o que é meio, e como fazer ciência, né? Que a senhora termina a sua fala dizendo da importância do com quem pesquisar, e não somente para que e por que pesquisar, mas com quem a gente faz ciência e ao lado de quem nós caminhamos produzindo esse conhecimento. Então, nós agradecemos muito. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, algumas questões, por favor, fiquem à vontade. Professora Joana já está aqui querendo falar. Obrigada, Díssima. Excelente aula, principalmente para mim, né, que não sou da geografia, não venho da geografia, né, sou
administradora com doutorado na ciência política, então, e fiz mestrado na sociologia rural, né? Enfim, então, passei por essas áreas e tenho essa interdisciplinaridade. Ultimamente tenho dialogado muito com a geografia, o que é bastante interessante, né, Leandro? Através do Leandro e também do pessoal da Rede Data Luta. Então, a gente tem discutido várias questões e várias coisas, e eu acho que a sua apresentação, né, as suas reflexões são bastante pertinentes para a gente pensar grandes questões, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho mais da senhora com relação a esse debate decolonial, né? Como é que a senhora visualiza esse debate, né, desses conceitos e essa visão né, da construção do conhecimento a partir das reflexões feitas nesse diálogo com quem, né? Nessa pesquisa com quem e com quem caminhamos e como retomar e retraduzir, na verdade, questões tão caras aos povos originários, às comunidades tradicionais, né? E atualmente, ainda mais nesse contexto, como a senhora bem colocou, de negação da ciência, né? E de negação de uma série de questões e de muitas resistências advindas desses povos, né? Indígenas, quilombolas, camponeses, enfim, né? Então, como a gente trabalhar isso e explorar um pouco mais, né? Então, agradeço muito e gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Ok. Eu já vou falando, Leandro, ou vai ter alguma outra pergunta? Pode. Como a senhora prefere? Um bloco de perguntas ou ir respondendo? Não, posso ir falando, enquanto o pessoal se anima ou não aí a perguntar. Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Joana, bom, em relação ao debate decolonial, eu devo confessar que eu não sou, assim, uma decolonial de carteirinha, né? O meu diálogo perpassa, eu conheço parte da literatura decolonial, mas, ao mesmo tempo, eu ainda, como diz o decolonial, sou colonizada, porque eu não abandono a literatura internacional, né? E tenho minhas influências de outros autores europeus, por exemplo, né? De qualquer forma, o que eu acho interessante, e uma das reflexões que eu faço ali tem muito a ver com as leituras decoloniais que eu fiz, é como o decolonial transita pela cultura, no meu entendimento e nos autores que eu li. Escobar, Limonda, sempre. Eu vejo que eles, ao resgatar a cultura, eles resgatam da forma como eu estava colocando ali, como uma dimensão de resistência, como uma dimensão política no embate com as perdas e as explorações intensivas dos seus territórios, né? Então, é nessa dimensão eu considero fundamental esse resgate, né? Porque a América Latina ela é diversa, ela tem uma diversidade de povos, inclusive povos originários, é uma diversidade enorme, né? Cada um tem a sua cosmologia, e cada um se utiliza das suas condições materiais e imateriais para a resistência do que vem sofrendo, né? Então, eu acho que assim, eu acho que trazer ao debate a América Latina nesse contexto da sua diversidade, das suas diferenças, das diferentes cosmovisões, no sentido de fortalecer um mundo diverso, em que todos têm direito, eu não tenho nenhuma restrição, né? Com certeza não poderia ter. Afinal de contas, né? O que eu queria dizer também é que o que eu acho importante é o resgate que a partir do decolonial se fala e se difunde, digamos, do conhecimento do pensamento latino, né? Que sempre teve, e ele é muito pouco, digamos,
trazido ao mundo. E nós sabemos que são muitas as restrições, e aí eu não sei se as restrições são por isso, na perspectiva do colonial, que nos limita pela língua, porque a exigência é o inglês, porque nos limita pelas dificuldades que temos de expor nosso pensamento em outros lugares, né? Agora, eu vou terminar fazendo uma pergunta. Eu li muito dos trabalhos de colonial, especialmente, e é uma análise que eu considero relevante, na medida em que, por exemplo, os textos mais de pesquisa, não tanto de reflexão teórica, que eu li, trazem muita discussão, por exemplo, a questão da mineração nos países andinos. E o que essa mineração, suportada pelo capital chinês, por exemplo, promove de desconstrução desses povos tradicionais, né? Então, eu vejo assim, agora falando do ponto de método, do ponto de vista do método, o decolonial promove uma análise, do meu ponto de vista, não formal, uma análise dialética, uma análise que explicita a contradição, a partir da leitura das Américas ou de outros países da periferia do mundo, né? A Índia, a África e assim por diante. Mas agora eu gosto de fazer uma provocação, vou deixar só como pergunta. O que me chama a atenção é que, quando nós falamos no decolonial, parece que a gente está muito arraigado àquela ideia do colonial, do tempo do período de colonização espanhola e portuguesa no Brasil e da colonização do conhecimento europeu. E, contemporaneamente, eu tenho uma dúvida, por isso eu deixo a pergunta. Hoje, nós não continuamos ainda colonizados, por exemplo, pelo grande império americano e pela sua difusão da sua cultura, né? Então, como é que a gente pode pensar isso? Que nós queremos romper ou desejamos romper com algo que nos colonizou intelectualmente, embora eu ache que é preciso lê-los, né? Eu acho que a gente sempre tem que ler o mais universalmente que possa. Como é que fica esse outro processo de colonização, né, que nós estamos envolvidos? Mas é uma pergunta, aqui eu fico me perguntando. Tá bom, Joana? Com certeza, concordo plenamente. É altamente complexo, né? Quando a gente tem essa colonização norte-americana, nas formas, inclusive, consumistas, né? Nas formas de vestir, de pensar, enfim. Então, são várias as questões, né, a serem colocadas. Mas eu compartilho também, Dirce, eu tenho me apegado mais a, talvez, esse pensamento decolonial mais recentemente, mas ainda tem muita influência, né, de conceitos internacionais, né, e muita coisa ainda a ser descoberto, talvez, né, pelas próprias debates feitos na América Latina, e esse pouco contato, talvez, do Brasil, né, com os próprios países próximos, né, Argentina, Uruguai, eu vejo que tem tido um esforço maior recentemente, mas pelo fato da própria língua, né, inclusive, eu estava vendo uma mesa agora de manhã, que eu estou participando do evento da BCP, da Ciência Política, né, e está sendo essa semana, inclusive eu vou ter que sair daqui a pouco, mas hoje de manhã eles estavam discutindo o próprio conceito de América Latina, como é que surge esse conceito, né, um conceito também altamente, se a gente for pensar, colonial, né, colonizado, porque se referia aos latinos, então aquilo lá é tudo América dos latinos, né, então a própria discussão do conceito, e uma coisa muito mais teórica, né, de teorização, e como que isso vai nos perpassando, né, e as dificuldades de repensar essas questões, esses novos modelos e essas reflexões teóricas, mas é bastante, né, a gente quebrar também alguns paradigmas e a gente inovar, né, e
pensar, eu acho muito interessante também essa construção também com essas pessoas, né, com esses grupos tradicionalmente subalternizados, etc., né, que é muito ver como é que eles também constroem, por exemplo, a própria discussão que na academia, academicamente, e as políticas públicas chamam de segurança alimentar, mas o pessoal da via campesina chama de soberania alimentar, né? Então, também fazer essas reflexões, o que é que a gente está falando quando a gente fala de soberania, o que é que a gente está falando quando a gente fala de segurança alimentar, né? Então, são questões aí para a gente fazer reflexões, né? Como posicionar diante desses conceitos e dessas possibilidades, né? Eu acho, Joana, que a descoberta do decolonial tem a ver também com isso que tu disse, quer dizer, o Brasil, de maneira geral, ele viveu de costas para a América espanhola, de língua espanhola, né? E eu percebo talvez isso mais claramente porque eu nasci na fronteira com o Uruguai e eu convivi diretamente com a cultura uruguaia, a cultura argentina, com o Chile. Então, o que eu vejo é isso, acho que o Brasil, de repente, descobre uma construção latina que já existia de bastante tempo, né? E aí se encanta no sentido de que é verdade, eles têm razão, né? Eles têm razão. Mas também gostaria de colocar outra coisa, que quando eu me referi a Lê e aquele conceito dele de conflitos ecológicos distributivos, pelo menos 2 dos decoloniais que eu li, um deles é o Alimonda, e o outro, eu acho que é Sempra, nunca lembro o nome dela, uma argentina, ela traz o conceito de um espanhol, que é o... A Maristela Svampa, né? Maristela Estampa, né? Svampa, com V. Svampa. Eu esqueço o nome dela. Ela traz o conceito do alheio, só que ele acrescenta, do ponto de vista decolonial, a importância da cultura. Então, não é uma ruptura que eu vejo. É um diálogo onde eu incorporo, digamos, questões que estão postas na América Latina e que certamente nem no passado e nem no presente os europeus têm possibilidade de ver, né? É evidente, né? Por outro lado, eu tenho uma restrição que eu tenho que falar bem baixinho, mas como vai ficar gravado, eu acho que não vou falar. Muito bem, fala depois. Depois eu falo. Ótimo. Mais alguma questão, pessoal, para a professora? E disso, eu queria trazer um questionamento, enquanto o pessoal se anima, né, que é muito caro, na geografia particularmente, o debate conceitual, e como a senhora se propõe a debater ambiente e natureza, que ainda há um problema mesmo epistemológico e de método para diferenciar uma coisa e a outra, e o que está dentro do quê. E a senhora avança bastante nas últimas décadas, inclusive, nesse entendimento sobre o que é o ambiente e a natureza. A senhora até cita no seu livro Carlos Alto Porto Gonçalves e outros autores que também contribuem nesse debate, né? E aí, dentro disso, eu trago 2 questões. A primeira é como a gente pode pensar a natureza no âmbito do antropoceno, ou do capitaloceno, né? Que a senhora vai dizer que a natureza seria produzida e organizado, talvez sem a influência humana, uma natureza natural, nos termos do Marx, do próprio Milton Santos, né? Como a gente pode pensar essa natureza no âmbito do antropoceno e das modificações que a própria sociedade capitalista impõe à natureza? E o que teria de natural nessa natureza que a gente encontra hoje? Sim. E aí, a segunda, quer faço logo a segunda ou fica na primeira? Pode fazer as 2. E a segunda, ainda é sobre a noção de ambiente, né? Que a senhora também traz e aprofunda bastante, que o ambiente como um produto social, como o âmago da relação sociedade-natureza, o ambiente como uma natureza transfigurada. Aí eu fico me perguntando o que seria o espaço, né? O espaço geográfico diante do próprio conceito de ambiente, que também alguns autores vão trazer uma definição de espaço muito próximo dessa, como se fosse o produto da relação sociedade-natureza, um produto social, natureza transformada. Aí seria isso, né? A natureza no antropoceno e o ambiente diante do espaço.
Tá certo. Leandro, estou gostando das perguntas aí. A Joana me botou num beco sem saída. Agora, Leandro. Mas, enfim, Leandro, acho que quando tu traz o antropoceno, aí eu vou te falar a partir da geomorfologia. Quando eu estudei geomorfologia e a minha geração, claro que não existia nada dessas discussões aí, né, sobre o antropoceno, e a natureza era a natureza como eu coloquei, né, como primeira condição, a natureza da natureza. Nesse momento, e aí já adiantando, a natureza da natureza para mim é a condição primordial. Hoje, praticamente não temos natureza da natureza, do ponto de vista da realidade da Terra. Nós temos natureza transfigurada, ou segunda natureza, natureza artificializada, como chamava o Milton Santos. Mas por que eu faço essa distinção, natureza da natureza? Porque nesse momento eu estou admitindo que a ciência ainda trabalha com processos naturais. Agora, a grande questão para mim é que, e eu sei disso porque fiz, quando eu trabalho com processos naturais, eu reduzo a análise, porque aqueles processos já poderão estar muito influenciados pela dinâmica humana, mas eu estou desconsiderando na análise. Eu estou reduzindo a minha análise. Isso é possível? No campo científico é possível, porque todo o nosso trabalho reduz. Não sei se tu me entende. Ou seja, quando eu trabalho com natureza da natureza, conceitualmente, e se eu vou estudar uma determinada realidade, eu reduzo aquilo que eu quero ver. Eu lembro disso quando eu introduzi lá nos anos 90 essa discussão do antropoceno. Quando eu comecei a estudar o antropoceno, eu percebi, nossa senhora, não existe mais a possibilidade de pensar a natureza como natural. Porque se eu, como geomorfóloga, vou estudar um determinado pacote e eu encontrar qualquer vestígio que seja de fragmento humano, esse pacote já não é mais natural. Portanto, é a natureza que eu chamo transfigurada, ou natureza artificial, não gosto muito, mas natureza... São derivações da natureza, diz o professor Carlos Augusto, né? Derivações da natureza. Por quê? Porque a natureza está ali. Os processos de sedimentação, né? De sedimentação e acomodação dos sedimentos estão ali. Mas, incluído nessas camadas, tem vestígios de humanidade. Então, por isso que o antropoceno, para mim, representa isso. E, por outro lado, simplificando, natureza transfigurada. Eu penso que isso, quando nós estudamos a natureza, eu própria, que ainda estudo, eu acabo, excluindo da minha análise a dimensão antropocênica. Nos areais, por exemplo, vou te dar uma ideia do que eu fiz. Nos anos 80, eu fui trabalhar nos areais, chego lá, encontro uma cascalheira enorme sobre os areais, descrevo geomorfologicamente como cascalheira. Né? Passei com louvor. Aí, chegou aí lá pelos anos 90, um colega meu foi fazer mestrado comigo, e ele vem das ciências sociais e da antropologia, e dedicado à arqueologia. Ele foi para o campo comigo, começou a olhar, e por isso ele foi fazer o mestrado, ele começou a olhar aquelas cascalheiras que eu vi lá e decidir se isso aqui é um sítio arqueológico. Está cheio de líticos aqui. Digo, não, como assim? Não, aí ele resolveu fazer o trabalho, comprovou que eram líticos,
Eu disse, pô, eu chamei isso de cascalheiras. Não era mais só natureza. Já tinha uma dimensão antropocênica ali, que era a presença do indígena transformando aqueles seixos, ainda que aquela transformação não fosse constituir um areal, porque ele trabalhava na pedra, né? E restrita àquele sítio ali. Então, só dou exemplo, porque são coisas que acontecem na vida que a gente percebe que... Então, o que eu posso dizer com essa minha experiência? Por não saber, por esse debate não estar ainda difundido, eu reduzi aos estudos da natureza. Aquele ambiente que já não necessariamente era uma natureza transfigurada, porque já tinha líticos ali, né? Não sei se eu te respondi sobre o antropoceno. Ambiente como produto social, como é que eu faço a distinção? Aí eu tenho que falar na minha concepção de espaço geográfico, e como há um tempo atrás, lá no início dos anos 2000, eu tentei resolver essa questão na minha cabeça. Eu digo na minha cabeça, porque eu li os textos de geografia e região, espaço, era região e território, era tudo quase que a mesma coisa, tudo misturado. Eu disse, não, tem que ter algum critério de distinção nesses conceitos, porque não faz sentido eu usar nos textos como sinônimo. Às vezes tinha alunos que diziam, não, eu usei aqui região, professora, porque estou repetindo muito território. Não pode ser assim, né? E aí foi quando eu construí aquele texto, o espaço geográfico no múltiplo, eu introduzo o conceito de ambiente como possibilidade analítica. Então, na minha concepção, o que eu considero? O espaço geográfico é, como dizem, digamos, no contexto da geografia crítica, um produto social. Agora, o espaço geográfico, ele se caracteriza por diferentes dimensões, né? E aí, do ponto de vista dos conceitos, eu penso que os conceitos nos permitem analisar o espaço geográfico por uma das dimensões dele. Então, veja, quando eu trabalho um determinado espaço, eu posso dar um exemplo. Uma cidade como espaço geográfico, eu posso trabalhar essa cidade como território. Posso identificar territorialidade nessa cidade. Eu posso trabalhar como região. As regiões de planejamento, as regiões disso, as regiões daquilo da cidade. Eu posso trabalhar como o lugar, no sentido da identidade, né, cultural. A identidade dos lugares para determinados grupos sociais. Já tem muito trabalho sobre isso. E aí eu disse, então, eu posso trabalhar também com o ambiente, que são como eu analiso as condições ambientais que implicam na melhor ou melhor qualidade de vida das populações urbanas. Eu não sei se tu percebe que eu, fazendo esse exercício de distinção, eu consigo dizer, e no texto eu digo isso, que o espaço geográfico é tudo isso junto e ao mesmo tempo. Mas eu não dou conta de tudo isso. No campo da pesquisa, e eu, particularmente, não dou conta de tudo isso. Então, eu acho que é por isso que nós optamos por trabalhar com território, com região, com ambiente, porque não dá conta. O professor Milton Santos, quando ele coloca a necessidade de pensar o espaço geográfico na sua totalidade, e ele fala do espaço geográfico como totalidade, aquele conceito clássico dele, espaço geográfico como um conjunto, como é que é? Indissociável. Um conjunto indissociável de um sistema de objetos, um sistema de ações. Eu acho muito interessante do ponto de vista conceitual, mas eu não sei operar com isso, com esse conceito. Como é que eu opero
De qualquer forma, se eu for operar, eu vou selecionar coisas que eu quero estudar. Então, a minha forma de selecionar foi pensando assim. Então, o ambiente é a produção social, mas quando eu lido com o ambiente, eu vou focar na dimensão dessa produção, na dimensão ambiental, ou seja, na dimensão da desconstrução ou da transfiguração da natureza que vai afetar a condição de existência humana. Vai ter momentos que eu vou ter que pensar em poder, né? Em território, como eu explicitei para vocês, dependendo do tema, é evidente a relação território, né? Bom, agora, se eu quiser falar de soja, expansão de soja, como é que é, agronegócio, eu não posso falar em região também? Não sei se eu me fiz entender, mas Tá ótimo. Um pouco do meu pensamento. Qualquer dúvida, a gente indica aqui novamente o livro que está disponível para download, onde a professora aprofunda o debate sobre meio ambiente e geografia. E tem também o conceito de paisagem, que aí complexifica também um pouco a dimensão, então, inclusive a opção mesmo da geografia física pelo estudo da paisagem. Esqueci de falar, mas nessa conexão aí, o espaço geográfico também pode ser analisado enquanto paisagem. Sim. Então, é paisagem, é território, é região, é lugar, é redes, é ambiente. São os conceitos com os quais nós operamos a análise. Então, os conceitos, para mim, não são só a representação da realidade. São também isso, né? Mas, até porque eu não sou adepta das representações e do ideário, eu sou materialista. Os conceitos expressam materialidade, né? Senão, eu não gosto muito de viver no mundo da Lua, né? Então, e eu preciso, para estudar essa realidade, eu preciso ter uma forma de operar. Então, os conceitos, para mim, também são um caminho de operacionalizar as pesquisas. Não é só discutir teoricamente. Vocês podem ter achado que a minha fala foi muito discussão de conceitos teóricos, mas é uma expressão de como eu construí, a partir do empírico e da realidade de pesquisa que eu vivi, essa construção. Ela não vem assim de ficar imaginando as coisas. Muito bem. A gente recebeu duas perguntas, a Maria Eduarda e a Brenda. Eu vou falar primeiro que é de Maria Eduarda, se Maria Eduarda quiser falar também com a professora. Mas ela diz, né, a professora disse, em relação ao espaço geográfico que a senhora citou, de que forma é possível relacioná-lo com a percepção e a afetividade ambiental? Então, que parte mais do debate também da percepção ambiental. E tem uma outra pergunta, Leandro, para cima aí tem uma outra pergunta. Sim. E a de Brenda, ela pergunta, né, como a senhora reflete sobre o processo colonial e os dias atuais? E, sobretudo, em relação à política. O Brasil continua com as ações próximas ao do colonial no que diz respeito aos conflitos territoriais e ambientais? É a pergunta de Brenda. Está escrita a pergunta? Outra? Tá. Vou copiar aqui as duas. Maria Eduarda está ali. A outra pergunta de quem é? Da Brenda. Coloquei aqui agora. Brenda? Isso. Vamos ver. Deixa da Brenda aí, que é longa, para mim ler depois. Tá ótimo. Maria Eduarda, a partir do que eu disse, pergunta, né, da possibilidade dos estudos de percepção e afetividade ambiental. Eu diria que percepção e atividade ambiental é uma dimensão da vida e é uma dimensão que se expressa também na materialidade do espaço, né? Quando tu te refere à atividade ambiental, tu te refere ao lado positivo da questão ambiental, porque também tem, né? O ambiente não precisa ser
exclusivamente negativo, o ambiente pode ser positivo, né? E entendendo como um ambiente positivo, nós temos isso na nossa vida, né? A percepção e a identidade com lugares ou com ambientes que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que nos trazem esse tipo de sentimento. Então, isso também é um constituinte do espaço geográfico, que se expressa no conceito, dependendo da perspectiva epistemológica, se expressa no conceito de lugar. O lugar enquanto locus de identidade. O lugar enquanto locus de identidade, ele pode ser um locus negativo ou um locus positivo, né? Então, é uma dimensão do espaço geográfico que pode ser analisada. Eu não sei se vocês percebem que eu não estou desconstruindo ou negando qualquer perspectiva analítica da geografia. Eu apenas quero dizer que, ao fazer isso, eu estou fazendo isso e não estou fazendo aquilo. Eu estou deixando de fazer isto, né? Bom, isso não importa. Importa para mim para que a gente tenha mais consciência epistemológica e mais consciência daquilo que queremos produzir e do que queremos fazer. É isso só que não importa, né? Que cada um tenha autonomia de construir a sua pesquisa, aí sim, com consciência, né? É por isso que a epistemologia, a teoria e o método é fundamental, porque nós precisamos fazer ciência com consciência. E para isso a gente tem que saber efetivamente o que queremos entender do mundo. Então, se eu quero entender a percepção e a afetividade ambiental, eu acho que eu posso, dentro minha construção do espaço geográfico, pensar isso através do conceito de lugar. Agora, o conceito de lugar, como qualquer um outro conceito na geografia, é plurissêmico. Então, eu tenho que escolher o conceito que responde pelo meu interesse de interpretar a realidade, né? Senão, também dá problema aí. Eu não sei se eu estou falando para o pessoal que está no mestrado, doutorado, mas eu já estou dando umas dicas aí. Bom, a Brenda. Onde está a Brenda? Pergunta dela. Aqui é como faço a reflexão? É isso? Sobre o processo colonial e os dias atuais estarem tão distantes em século. Mas, com relação à política, o Brasil continua com as ações tão próximas do colonial no que diz respeito aos conflitos territoriais e ambientais. Bom, é uma pergunta difícil, Brenda, mas o que eu queria te dizer do que eu leio e mais, assim, não diria tanto como estudo, mas como necessidade que eu tenho de conhecer um pouco da nossa realidade, eu penso que muitos dos nossos problemas atuais são como os teóricos ou intelectuais que trabalham com isso indicam, que é uma condição estrutural do país. É uma condição estrutural. É uma estrutura que se constituiu, digamos, o poder no Brasil, e que não refletiu e que não avançou e não superou essas questões que têm a origem colonial. É a questão da escravatura, é a questão do extermínio dos indígenas, é a questão da desigualdade. Todas essas questões, elas são questões estruturais no país e que os poderosos do Brasil não nos querem enfrentar. Porque se os quisessem enfrentar, nós já teríamos tido tempo de superar pelo menos grande parte dos problemas. Agora, eu queria também fazer uma referência ao seguinte, eu lembrando Mia Couto, né, que é moçambicano
tem esses problemas também no país dele, passaram por uma revolução socialista e os problemas continuam. E o Mia Couto, eu não quero, digamos assim, interpretar mal as palavras dele, mas o Mia Couto, na obra dele, sempre se pergunta por que é que nós precisamos sempre encontrar a culpa no outro? Por que que todas as nossas mazelas são fruto da colonização? E por que que em 500 anos não superamos se nós sabemos das nossas mazelas? Essa é uma outra pergunta. E o Mia Couto se pergunta sobre isso, num país em que passou por um processo revolucionário e instalou o socialismo. E ele diz, né, que não é o caso brasileiro. Então, quando eu leio ele, eu fico pensando que tem um pouco a ver com nós sempre buscar um culpado para as nossas mazelas. Eu acho que nós temos que também olhar para nós, olhar para os poderes constituintes e tentar superá-los para poder modificar. E nós estamos aí há 11 dias de uma eleição. E é preciso pensar nelas. Porque, se não pensarmos, não se trata nem do colonialismo colonial. Se trata de alguma coisa do século XX, que está sendo desejado se implantar no Brasil. Né? Nós estamos à porta de um governo fascista, vamos dizer, né? Então, é preciso superar todas essas coisas, mas para isso nós precisamos olhar como autoconhecermos como sociedade. Enfim, Brenda, eu não sei se te respondi, não tenho muita resposta, mas uma reflexão sobre isso, para que a gente possa ir discutindo junto, né? Muito bem. Respondeu, né, Brenda? Maria Eduarda? Se tiverem mais alguma questão. Acho que a gente pode, se não tiver mais alguma questão, ir encerrando. Pode ser, professora? Pode ser, vocês que mandam. Se tiver mais alguma questão. E aí a gente gostaria da senhora fazer seus encaminhamentos, suas palavras finais aqui no nosso momento, já agradecendo muito essa tarde, muito aprendizado, e que o debate continua, né? Que esse debate ele vai continuar, independente da gente estar parando para discutir essas coisas ou não, porque esse debate conceitual na geografia, volta e meia, a gente ressurge com alguma questão. Tá. Aí a senhora fica à vontade. Tá bom, Leandro. Eu não vou falar muito mais agora, né? Só agradecer ao Leandro e a Joana pela oportunidade de conversar com vocês, de conhecê-los pelo menos através dessa telinha, né? E espero que eu tenha trazido algumas questões que possam, digamos assim, contribuir para o debate e as reflexões de vocês. Estou à disposição quando quiserem conversar comigo. Gosto muito de conversar, mas agora já estou estabelecendo limites, né, no tempo, procurando falar 1 hora, uma coisa mais devagar, porque o tempo vai passando e a voz é mais de vocês do que as nossas, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Dirce, foi um prazer te ouvir, viu? Muito obrigada, agradeço muito. Fiquem bem e qualquer hora por aí a gente se fala. Um abraço. Tá ótimo. Um abraço, professora. Obrigado. E um abraço para todos aí que estão quietinhos ouvindo. Obrigada. Depois a gente te manda o link do YouTube, tá? Onde vai estar postado. Tá bom.